Se eu te disser que aquele Natal começou perfeito demais, você acredita? A toalha branca esticada sobre a mesa ainda cheirava a sabão novo. As luzes amareladas refletiam nos talheres como se tudo tivesse sido ensaiado para uma foto de família, e o aroma da comida vinha em ondas mornas, misturando alho-riso e uma promessa silenciosa de paz. Eu estava ali sentada no meu lugar de sempre, ouvindo o barulho das cadeiras sendo arrastadas, o estalo distante de uma rolha, e pensando que, apesar de tudo, o que a vida já tinha tirado de mim, aquilo ninguém poderia arrancar. Família. Pelo menos era isso que eu acreditava. Mas por que meu peito apertou antes mesmo de alguém abrir a boca? Minha filha ria alto, daquele jeito que a gente reconhece de longe. Mas havia algo diferente no ritmo da risada, como se estivesse um segundo fora do tempo. Eu tentei ignorar. A gente aprende a ignorar sinais quando ama. Observei as cores das roupas, o vermelho discreto no batom dela, o perfume doce da sogra misturado ao cheiro da comida quente. E pensei que talvez fosse só cansaço. É só nervosismo. Só mais um Natal. Ainda assim, meus dedos ficaram frios sobre o colo. E eu me perguntei, sem saber porquê, quando foi que comecei a me sentir hóspede na própria história? Enquanto todos se acomodavam, percebi pequenos detalhes que não faziam sentido na hora certa. Olhares rápidos que desviavam, um silêncio curto demais entre uma frase e outra, como se algo estivesse sendo ensaiado por baixo da mesa. O coração bateu mais forte, depois mais lento. Amor e medo às vezes usam o mesmo endereço. Eu sorri, porque mães sorriem mesmo quando algo não encaixa, mesmo quando a esperança tenta tapar um incômodo que insiste em crescer. O que eu ainda não sabia menos, e talvez você também ainda não, é que aquela noite não ia me tirar apenas uma certeza. Ia me colocar diante de uma escolha que ninguém nos ensina a fazer. E antes que você pense que foi uma explosão, um grito, uma cena, deixa eu te contar. Tudo começou com algo pequeno, quase educado, quase banal. Uma frase simples, tão simples que ninguém percebeu o peso naquele instante. Ninguém, exceto eu. Você consegue imaginar que tipo de frase pode mudar completamente o lugar de alguém dentro da própria família? Comenta aqui embaixo o que você acha que foi dito, porque o que veio a seguir ainda ecoa em mim. O problema não foi o que ela disse primeiro. Foi o jeito como olhou antes. Um olhar rápido demais para ser casual. Firme demais para ser carinho. Você sabe quando alguém te observa como quem mede distância antes de atravessar uma rua movimentada? Foi assim. As conversas ao redor continuavam. O tilintar dos copos. O cheiro da comida ainda quente subindo da mesa. Mas aquele olhar abriu um silêncio só entre mim e ela. Eu senti na pele um arrepio fino, quase educado, subindo pelos braços. E ali, naquele segundo suspenso, eu entendi que alguma coisa já tinha sido decidida, só não tinha sido dita ainda. Por que ela parecia tão preparada? Ela limpou a garganta, ajeitou o cabelo atrás da orelha e sorriu de um jeito que não alcançou os olhos. Um sorriso funcional, ensaiado. A luz da sala bateu no rosto dela, e por um instante, vi minha filha e uma estranha ocupando o mesmo corpo. Amor e distância misturados numa mesma expressão. Meu coração quis acreditar que era nervosismo, que eu estava exagerando, que maternidade também é aprender a desconfiar do próprio medo. Mas então percebi o detalhe, que não combinava com Natal nenhum. A pressa, como se ela precisasse resolver algo, antes que tivesse tempo de desistir. O que alguém precisa dizer com tanta urgência numa noite assim? Enquanto ela falava palavras neutras, quase gentis, eu prestava atenção no que não era dito, no volume exato da voz, no cuidado excessivo com cada sílaba, na maneira como ninguém interrompia. O ar parecia mais pesado, como se faltasse oxigênio só naquele espaço entre nós duas. Me perguntei, sem coragem de formular a pergunta inteira, se amor também pode virar protocolo. Se existe um momento invisível, em que deixamos de ser prioridade,
e passamos a ser opção? Você já sentiu isso mesmo rodeada de gente? Meu corpo respondeu antes da cabeça. As mãos ficaram imóveis sobre o colo, os pés gelados tocando o chão frio, e uma parte de mim quis se levantar e sair dali sem ouvir o resto. A outra quis ficar, porque ficar também é um ato de amor. Ou do Timósia, ou de esperança. Ainda não sei, só sei que naquele instante, eu percebi que não era mais sobre uma conversa difícil. Era sobre quem eu era naquele lugar, e quem eu estava prestes a me tornar, depois daquela noite. E quando ela respirou fundo para completar a frase, eu entendi que o próximo segundo não teria volta. O curioso é que ninguém percebeu a gravidade do momento. Talvez porque tragédias emocionais quase nunca fazem barulho. Elas se anunciam em tons baixos, em gestos mínimos, em olhares que duram menos de um piscar de olhos. E foi exatamente aí que tudo começou a sair do eixo. Antes da frase inteira. Antes do pedido. Antes da ferida aberta. O que você acha que ela estava prestes a me pedir, naquele instante? Escreve nos comentários. Porque a resposta muda tudo. Ela disse. E o mundo não acabou. O que é estranho, porque dentro de mim algo caiu no chão e quebrou em pedaços pequenos demais para juntar depois. A frase saiu da boca dela com uma educação quase delicada. Dessas que machucam mais porque não levantam a voz. Algo como um pedido. Algo como um ajuste. Algo como se eu fosse um móvel fora do lugar. O som das palavras chegou antes do sentido. E por um segundo, eu só ouvi um zumbido baixo, como quando a pressão cai e a sala fica distante. Você já teve a sensação de que alguém falou com você, mas não para você? É só por hoje. Foi assim que começou. 3 palavras leves, quase inofensivas, pousando sobre a mesa cheia, como um papel fino. A sogra dela estava ao lado. Mãos cruzadas, olhar baixo, um perfume floral que me deu enjoo de repente. Minha filha continuou falando, explicando sem explicar, escolhendo termos neutros para algo que não tinha nada de neutro. Cada sílaba parecia empurrar meu corpo para fora daquele lugar que sempre foi meu. Não era só a cadeira. Nunca é só a cadeira. Era o símbolo. Era a hierarquia silenciosa, sendo reorganizada na minha frente. Em que momento, eu desci um degrau sem perceber. O silêncio veio logo depois. Um silêncio pesado, constrangedor, daqueles que fazem a gente ouvir o próprio coração batendo alto demais. Garfos parados no ar. Copos, olhares que fugiam como crianças, pegas em erro. Ninguém disse nada. E isso doeu mais do que a frase em si. Porque quando ninguém reage, a mensagem fica clara. Aquilo é aceitável. Aquilo pode. Aquilo passa. Eu senti o calor subir pelo rosto. Não de vergonha, mas de incredulidade. Será que eu era a única ali, percebendo a violência escondida na gentileza? Meu corpo demorou a obedecer. As pernas pesadas, a respiração curta, lavante devagar, como se cada movimento precisasse de autorização interna. A cadeira fez um barulho alto ao arrastar no chão. Um som seco que ecoou mais do que deveria. Por um instante, tive vontade de rir, de chorar, de perguntar quando foi que ser mãe deixou de garantir um lugar à mesa. Mas não fiz nada disso. Apenas fiquei de pé, segurando o encosto da cadeira, como quem se apoia na última coisa firme, antes de cair. O que você faria nesse momento? Reagiria ou engoliria seco? E foi ali, em pé, com todos os olhos finalmente sobre mim, que percebi algo perturbador. Ninguém parecia surpreso. Havia constrangimento, sim, desconforto, mas não espanto. Como se aquela possibilidade já tivesse sido considerada antes, em conversas que não me incluíram. Essa percepção me atravessou como uma lâmina fina, porque uma coisa é ser rejeitada, de repente. Outra é descobrir que sua ausência já foi ensaiada. Você acha que eu percebi isso na hora, ou só depois, quando já era tarde demais? Conta aqui nos comentários, porque o que acontece em seguida nasce exatamente dessa resposta. O silêncio que veio depois não foi vazio, foi pesado.
denso, um silêncio que empurra o peito para dentro. Eu fiquei ali, de pé, enquanto o som da cadeira sendo colocada no lugar parecia alto demais para uma casa cheia de gente. Ninguém me ofereceu outro assento. Ninguém disse meu nome. Era como se, ao levantar, eu tivesse atravessado uma fronteira invisível e agora observasse tudo do lado de fora. Você já reparou como o silêncio pode humilhar sem dizer uma única palavra? A mesa voltou a se mexer aos poucos, como se nada tivesse acontecido. Um garfo tocou o prato. Um copo foi erguido. Alguém comentou sobre a comida esfriando. A vida seguindo. Normal. E foi isso que mais doeu, porque não houve escândalo, não houve defesa, não houve desconforto suficiente para interromper o jantar. Só uma adaptação rápida, eficiente, quase profissional. Eu senti o cheiro da comida misturado com um nó seco na garganta. E percebi que a injustiça mais cruel é aquela que acontece com educação, como se alguém dissesse: não é pessoal, é só o jeito que as coisas são agora. Meu olhar percorreu os rostos um por um, procurando qualquer sinal de dúvida, de culpa, de humanidade. Encontrei olhos baixos, sorrisos curtos, expressões neutras demais. Pessoas boas, talvez, pessoas cansadas, pessoas que escolheram não se envolver. E ali nasceu uma pergunta que eu nunca tinha feito antes, nem comigo mesma. Até que ponto o amor aceita ser diminuído, para não incomodar? Será que o preço de pertencer é aprender a desaparecer? Respirei fundo. O ar parecia mais frio fora da mesa, como se aquele espaço tivesse sido reservado apenas para quem ainda tinha direito de estar ali. Dei alguns passos lentos, sentindo o chão gelado sob os pés, ouvindo atrás de mim o som das conversas retomando força, risadas, brindes, um Natal acontecendo sem mim. E a cada passo, algo dentro de mim se reorganizava em silêncio. Não era raiva, não ainda, era uma lucidez incômoda, dessas que chegam quando a gente para de pedir licença para sentir dor. Quando alcancei a cozinha, me apoiei na bancada fria e encarei meu reflexo no vidro escuro da janela. Meu rosto estava calmo demais para alguém que acabara de ser expulsa do próprio lugar. E isso me assustou, porque às vezes a calma não é aceitação. Você acredita que o momento mais perigoso não é quando alguém explode, mas quando finalmente se aquieta? Me conta nos comentários, porque o que eu fiz logo depois nasceu exatamente desse silêncio. Foi ali, fora da mesa, que eu deixei de ser convidada e virei espectadora. A cozinha estava mais escura, iluminada só pela luz fria da lâmpada sobre a pia, e o cheiro da comida chegava abafado, misturado ao som distante de risadas que não me incluíam mais. Eu apoiava as mãos na bancada gelada, sentindo a textura áspera da pedra sob os dedos, enquanto do outro lado da porta, a vida seguia como se nada tivesse sido deslocado. Você já percebeu como a exclusão não grita? Ela sussurra. E por isso machuca tão fundo. Daqui, eu via pedaços da cena pela fresta da porta. Movimentos rápidos, cabeças inclinadas, copos se encontrando num brinde que eu não ouvi inteiro. A televisão ligada refletia meu rosto no vidro escuro. Um reflexo cansado, quase irreconhecível. E foi nesse espelho improvisado que algo mudou. Não em explosão, em silêncio. Um silêncio interno, que não pedia desculpa nem explicação. Eu pensei, pela primeira vez sem culpa, que talvez eu não precisasse lutar para caber onde estavam me empurrando para fora. Será que insistir também pode ser uma forma de abandono? As lembranças começaram a surgir sem pedir licença. Madrugadas acordada, renúncias que ninguém contou, escolhas feitas sempre pensando no outro. Cada memória era quente e pesada, como se alguém empilhasse anos inteiros sobre o meu peito. E ainda assim, havia uma clareza estranha naquele acúmulo. Eu tinha dado tudo, e mesmo assim estava ali, invisível, segurando um copo de água como quem segura a última âncora. Amor deveria doer assim? Ou a dor é o aviso que a gente insiste em ignorar? Enquanto eu respirava fundo, tentando entender o tamanho da ferida, que ainda nem tinha nome, ouvi minha filha rir de novo,
do mesmo jeito de antes. Um som familiar que naquela distância soou estrangeiro. Não era ódio que crescia em mim, era algo mais perigoso. Uma pergunta simples, mas devastadora: e se eu parasse de aceitar? E se, só por uma vez, eu escolhesse não me diminuir para preservar a paz dos outros? Eu não disse nada. Não chorei. Não voltei para a mesa. Apenas fiquei ali, sentindo o chão frio, o copo tremendo levemente na mão, enquanto uma decisão começava a se formar, sem palavras. Ainda não era um plano. Era um limite nascendo. Você consegue imaginar o que passa pela cabeça de alguém quando percebe que pode ir embora sem fazer escândalo algum? Comenta aqui, porque o próximo passo não foi impulsivo. Foi calculado. As memórias vieram como uma enxurrada quando eu menos esperava. Não aquelas bonitas, de fotografia em porta-retrato. Vieram as que a gente guarda no fundo, porque não rendem elogio. A primeira noite em claro com febre. O uniforme passado, às pressas. As escolhas feitas no automático, sempre adiando o que eu queria para depois. Depois que nunca chegou. Enquanto eu encostava a testa no vidro frio da janela da cozinha, era como se cada lembrança acendesse uma luz curta dentro de mim menos e apagasse logo em seguida. Você já reparou como a gente só percebe o próprio cansaço quando finalmente para? O cheiro da comida começou a me enjoar, não porque estivesse ruim, mas porque carregava história demais. Cada prato tinha um pedaço meu que ninguém ali parecia enxergar, e isso doeu de um jeito novo. Não era a dor do abandono explícito, era a da obviedade ignorada. Como se tudo o que eu fiz tivesse se tornado invisível por ter sido constante demais. O amor que não cobra vira hábito, e o hábito vira cenário. Desde quando ser base significa não ser vista, sentei numa cadeira da cozinha, sentindo o plástico duro pressionar as pernas, e deixei as lágrimas virem sem pressa. Não eram dramáticas, eram silenciosas, quase respeitosas, como se até o choro tivesse aprendido a não incomodar. Pensei na palavra mãe e no peso que ela carrega, sem nunca pedir recibo. Pensei em quantas vezes eu confundi doação com apagamento. E pela primeira vez me perguntei, com uma honestidade que assustou: será que eu ensinei minha filha a me tratar assim, sem perceber? O barulho da sala voltou a crescer. Risadas mais altas. Talheres batendo com mais liberdade. Como se o clima tivesse melhorado depois da minha saída. Essa percepção foi como um soco lento, daqueles que chegam atrasados, mas acertam em cheio. E junto com ela, veio uma clareza dura. Talvez a minha presença fosse confortável, enquanto não ocupasse espaço demais. Enquanto não lembrasse quem eu fui, antes de ser apenas função. O que acontece quando alguém resolve existir, além do papel que lhe deram? Passei a mão no rosto, respirei fundo, e senti algo se alinhar por dentro. Não era vingança. Não era tristeza pura, era um tipo de dignidade que nasce tarde, mas nasce inteira. Uma força calma, quase elegante. Eu ainda não sabia o que faria, só sabia o que não faria mais. E quando ouvi meu nome sendo chamado da sala, num tom casual demais para quem tinha acabado de me ferir, percebi que a próxima escolha não seria deles. Você acha que esse tipo de decisão nasce num grito ou num sussurro que ninguém escuta? Escreve nos comentários, porque o que eu fiz em seguida começou exatamente nesse silêncio. Quando eu voltei para a sala, não foi para retomar meu lugar. Foi para confirmar algo que já tinha decidido sem anunciar. O ar parecia diferente, mais quente, mais barulhento, e ao mesmo tempo distante, como se eu estivesse atravessando a cena de um filme em câmera lenta. Os risos continuavam, mas agora soavam ocos. As luzes refletiam nos copos cheios, e aquele brilho quase bonito me deu uma estranha sensação de despedida. Você já entrou num lugar sabendo que por dentro já tinha saído? Caminhei high devagar, sentindo cada passo como uma escolha consciente. Meu corpo estava leve demais para alguém ferida, e isso me assustou. Olhei,
para minha filha. Ela me olhou de volta por um segundo apenas, rápido, inseguro, como quem percebe tarde que algo fugiu do controle. Não houve pedido. Não houve explicação. E naquele intervalo curto entre dois olhares, eu entendi que não precisava de palavras para mudar o papel que me davam ali. Às vezes, a decisão mais forte é a que ninguém percebe no momento. Sentei por um instante em uma cadeira encostada na parede. Não para ficar, mas para observar. Observei quem falava mais alto. Quem evitava me encarar. Quem sorria com alívio. Foi ali que percebi uma verdade desconfortável. Algumas ausências começam antes da pessoa ir embora de fato. Elas começam quando o respeito sai de cena. E quando isso acontece, permanecer pode ser mais violento do que partir. Será que ficar naquele caso seria uma forma de traição comigo mesma? Respirei fundo, sentindo o cheiro agridoce da comida misturado ao perfume forte da sala. E algo em mim se organizou com uma calma quase clínica. Não havia mais confusão, nem dúvida. Eu não precisava convencer ninguém de nada. A minha decisão não exigia plateia, e talvez por isso ela fosse tão poderosa. Enquanto alguém brindava mais uma vez, eu já estava alguns passos à frente, pensando não no que eu perderia, mas no que eu finalmente deixaria de perder. Levantei sem pressa. Peguei minha bolsa com cuidado. Meus gestos eram suaves demais para um rompimento. E foi exatamente isso que causou o primeiro estranhamento. Uma pausa breve nas conversas. Um olhar atravessado. A percepção tardia de que algo estava mudando sem barulho. Minha filha franziu a testa, confusa, como se tentasse entender quando aquele controle invisível tinha escapado das mãos dela. Você já viu alguém perceber que perdeu algo importante, só quando já era tarde? Eu ainda não disse nada. Ainda não, mas o que eu estava prestes a fazer não tinha volta. E não era um ataque. Era uma escolha. Conta aqui nos comentários. Você acha que a atitude mais impactante vem da reação imediata ou do gesto calmo, que ninguém espera? Porque o próximo passo foi exatamente isso. Eu não anunciei nada, não bati talheres, não pedi atenção, não chamei ninguém pelo nome. Apenas disse que precisava ir. A frase saiu baixa, quase educada demais, para o tamanho do gesto. E foi exatamente isso que fez o barulho morrer na sala. Um silêncio curto, confuso, como quando alguém desliga uma música no meio do refrão. Minha filha virou o rosto rápido, surpresa atrasada, e tentou sorrir. Mas o sorriso ficou pela metade. Suspenso no ahá. Você já percebeu como certas despedidas não pedem permissão? Enquanto eu colocava o casaco, senti o tecido áspero roçar nos braços. Um contraste estranho com o calor da sala. O cheiro da comida ainda estava ali, insistente, mas agora parecia distante, como uma lembrança que já começa a se apagar. Alguém perguntou se estava tudo bem. Perguntas, assim, sempre chegam tarde demais. Eu respondi que sim. E naquele sim, cabia tudo o que eu não ia explicar. Às vezes explicar é só mais uma forma de se justificar para quem já decidiu não ouvir. Minha filha deu um passo na minha direção. Parou, os olhos dela procuravam algo no meu rosto. Talvez raiva, talvez drama, talvez a mãe que sempre ficava. Não encontrou. Encontrou calma. E a calma, eu percebi ali, assusta mais do que qualquer confronto, porque ela não oferece chance de correção imediata. Não abre espaço para negociação. Você acha que ela entendeu naquele momento? Ou só sentiu que algo importante estava escapando? Peguei a bolsa, conferi as chaves cada restolento, deliberado. Não era frieza. Era respeito por mim mesma, um respeito que eu não sabia quando tinha aprendido, mas que agora se impunha sem esforço. As conversas não retomaram, os brindes ficaram suspensos. A sogra desviou o olhar, ninguém me acompanhou até a porta, e isso confirmou algo que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Algumas pessoas só sentem falta quando a ausência já está instalada. Quando a porta se fechou atrás de mim,
O som seco ecoou pelo corredor como um ponto final mal colocado. O ar do lado de fora estava mais frio, mais limpo, e eu respirei fundo, como quem emerge depois de muito tempo submersa. Não Corey, não sorri. Apenas senti. E naquele instante sozinha, percebi que o gesto que eu achava pequeno tinha criado um impacto que eles ainda não sabiam medir. Você acredita que o silêncio pode gritar mais alto do que qualquer discussão? Escreve aqui nos comentários o que você acha que aconteceu dentro daquela casa depois que eu saí. Porque as consequências começaram a chegar rápido. E nem todas foram do jeito que eles esperavam. O telefone começou a vibrar antes mesmo de eu chegar em casa. Primeiro uma vez, depois outra. E outra. O som seco contra o banco do carro parecia alto demais, no silêncio da rua vazia. Como se alguém estivesse batendo a porta de algo que eu ainda não tinha decidido abrir. Não atendi. Não por raiva. Por curiosidade. Porque havia um poder estranho em não responder de imediato. Em deixar o outro lado, sentir o espaço que eu tinha acabado de criar. Você já percebeu como a ausência começa a falar quando a gente para de explicar? As mensagens vieram em ondas, perguntas curtas, no início. Depois frases mais longas, justificativas mal encaixadas. Tentativas de normalizar o que já não era normal. O brilho da tela iluminava o interior do carro. Palavras piscando rápido demais, como se corressem contra o tempo. Você está bem? Foi só um mal-entendido. Volta, a gente conversa. Li tudo com calma, sentindo o couro frio do volante sob as mãos. Conversar agora parecia tarde. Conversas que salvam costumam acontecer antes da ferida. Será que elas estavam preocupadas comigo, ou com o vazio que eu deixei? Quando cheguei em casa, larguei a bolsa no sofá e fiquei ali, em pé, ouvindo o silêncio. Um silêncio diferente daquele da cozinha. Esse era meu, escolhido. A casa parecia maior, mais arejada, como se respirasse comigo. O telefone vibrou de novo. Nome dela na tela. Minha filha. Dessa vez, senti algo apertar no peito. Uma mistura confusa de amor e distância. Não atendi. Ainda não, porque atender significava voltar para um lugar emocional do qual eu tinha acabado de sair. E algumas travessias não permitem retorno imediato. Horas depois, as mensagens mudaram de tom. Menos defesa, mais culpa. Menos explicação. Maisie pergunta. O arrependimento, quando chega, costuma tropeçar nas próprias palavras. Li devagar, percebendo o intervalo maior entre uma tentativa e outra, como se do outro lado alguém estivesse andando pela casa vazia, sentindo o peso de uma ausência que não tinha sido planejada. É curioso como a gente só percebe a importância de uma base quando ela para de sustentar tudo sozinha. Eu sentei no escuro, com o telefone desligado ao meu lado, e pensei no que estava acontecendo, sem que eu precisasse fazer nada. Não houve discurso, não houve acusação. Só um gesto, e ele estava produzindo efeitos que nenhuma conversa anterior tinha produzido. Isso me deu medo, não do conflito, mas da clareza, porque clareza obriga a gente a escolher o que vem depois. Você acha que eu respondi naquela noite, ou deixei o silêncio terminar o que ele tinha começado? Se você estivesse no meu lugar, devolveria a ligação na hora, ou esperaria o outro lado sentir tudo o que evitou sentir antes? Me conta aqui nos comentários, porque o último passo dessa história não foi o mais barulhento. Foi o mais definitivo. O que quase ninguém te conta é que o momento mais decisivo nem sempre acontece no auge do conflito. Às vezes ele vem depois, quando tudo parece quieto demais. Eu atendi a ligação no dia seguinte. Não imediatamente, no tempo certo. A voz da minha filha do outro lado estava diferente, mais baixa, menos segura, como se finalmente tivesse entendido que algo tinha mudado de lugar dentro dela. Não houve pedido ensaiado, nem discurso pronto. Houve silêncio, e depois, um eu errei que soou pesado, imperfeito, humano.
Você já reparou como algumas palavras só ganham peso quando vem tarde? Nós conversamos, não como antes, sem atropelos, sem tentativas de me convencer a voltar ao lugar antigo. Ela falou da noite vazia, do clima estranho depois que eu saí, do desconforto que ninguém conseguiu nomear. Eu ouvi. E quando chegou a minha vez, não levantei a voz. Disse apenas o que doeu, o que mudou, e o que eu não aceitaria mais. Cada frase era como colocar um móvel novo num espaço que antes estava errado. Não foi fácil. Amor de verdade raramente é confortável. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não negociei minha dignidade para preservar a paz. O Natal seguinte não foi perfeito. E isso foi um alívio. A mesa era outra. O clima também. Meu lugar estava ali, não por obrigação, mas por reconhecimento. A sogra sentou onde sempre sentara. Minha filha me olhou diferente. Não com culpa constante, mas com respeito atento. E eu também era outra, porque algo em mim tinha aprendido a diferença entre ceder e desaparecer. A perda daquela noite abriu espaço para uma relação mais honesta, menos automática, mais adulta. Às vezes, perder um lugar é a única forma de redefinir quem você é. Quando penso naquele Natal, não sinto mais a dor, primeiro sinto a clareza, a consciência de que amor não exige autoabandono, de que limites não destroem vínculos, eles revelam quais são reais. Eu não ganhei tudo. Relações nunca são perfeitas depois de um corte desses, mas ganhei algo que não abro mão. O direito de existir inteira, mesmo dentro da família que eu mesma construí. Talvez a pergunta que fique não seja o que eu fiz naquela noite, mas o que cada um de nós continua aceitando em silêncio para não incomodar. Porque às vezes, o gesto mais transformador não é gritar, é levantar da mesa e ensinar, sem dizer uma palavra, como você merece ser tratada.